TVC, a TV do Correio da Manhã. Alô, pessoal, é uma satisfação novamente o TV Correio da Manhã, em seu programa Enfoque Espírita, entrar em suas residências, levando um pouquinho da doutrina espírita para que possamos evoluirmos através da moralidade e também dos conhecimentos, dos fatos, etc. E o programa Enfoque Espírita é veiculado aos sábados, às 7h30, às segundas-feiras, às 0h30, às quartas-feiras, às 7h30 e também às quintas-feiras, às 0h30. Aceitamos perguntas, sugestões e também reclamações. É só nos enviarem um e-mail para enfoquegeralpetrópolis@gmail.com. O programa também pode ser visto pela internet www.tvc16.com. Também pode ser acessado pelo Facebook TV Correio da Manhã e também pelo Instagram TV Correio da Manhã. Mas o importante é que toda a programação do Canal 16 TV Correio da Manhã, aqui de Petrópolis, é veiculado em outras cidades aqui do Rio de Janeiro, como Pati de Alferes, Canal 16, Nova Friburgo, Canal 5, Teresópolis, Canal 21, Três Rios e Paraíba do Sul. É só vocês acessarem o canal número 3 de Três Rios e vocês vão ver uma excelente programação com notícias variadas, enfim, um aspecto geral sociopolítico, econômico do nosso Brasil, tá certo? E aqui do meu lado está o nosso grande amigo Carlos Gama. As suas considerações iniciais, Gama. Bem, a responsabilidade é grande, porque nós estamos atravessando uma fase que, por sua vez, é muito significativa para os destinos da humanidade. De vez que nós estamos tendo uma divulgação muito extensa, tanto quanto possível, em relação a que se pode determinar sobre o perispírito, porque só fora do espiritismo você não encontra outros ensinamentos, né? Certo. Então nós vamos hoje, por exemplo, falar muito sobre o perispírito, e isso é importante a gente defini-lo logo de plano e caminharmos firmes seguramente dessa doutrina, que é a única que recorre à razão e não somente à tradição. Perfeito. Então, pessoal, hoje nós vamos ter a nossa mensagem, né? Palavras de vida eterna, vindo de Emmanuel, através de Chico Xavier. E estamos no capítulo 65. E o título é Defesa. Abre aspas. Quando, pois, vos conduzirem para vos entregarem, não estejais solícitos de antemão pelo que haveis de dizer, mas o que vos for confiado naquela hora. Isso falai, porque não sois vós os que falais, e sim o Espírito Santo. Fecha aspas, quem disse isso foi Jesus. Nós encontramos essa passagem, esse versículo, na Bíblia, em Marcos, capítulo 13, versículo 11. E Emmanuel discorre da seguinte forma: se tens a consciência tranquila, no cumprimento do próprio dever, guardas em ti mesmo cidadela e refúgio. Não te percas em conflitos inúteis, nem te amaranhes nas explicações infindáveis. Acusado de mistificador,
responde com o devotamento à verdade. Acusado de malfeitor, responde fazendo o bem. Por todas as culpas imaginárias em que te coloquem o nome, oferece por resposta a prestação de serviço. O fruto revela a árvore. A obra fala do homem. Quem te provoca, através de escárnio, mostra-se mal informado ou doente. A quem te fere através do insulto, traz consigo pensamentos de ódio e destruição. Não lhes sanarias o mal à força de palavras somente. Dá-lhes a conhecer a própria rota no trabalho edificante que realizas, e a luz divina inspirar-te-á o verbo justo, no instante certo, meditando sobre a atitude do Cristo ao deixar justificar-se nos tribunais terrenos, ante a sanha dos cruéis detratores que o içaram à cruz, somos induzidos a pensar que o Mestre, concentrando-se nas construções da vontade do Pai, teria agido assim, por ter mais que fazer que gastar tempo em defesas desnecessárias. Olha que coisa maravilhosa. Esse texto nos leva a uma situação muito interessante, pessoal, que é a defesa. Claro, se alguém te acusar, se não foi você, você fique tranquilo. Quem está julgando a pedra é o outro para com você. Aí entra o perdão. Ele pode ser que ele esteja doente ou não está bem naquele dia, mas um dia ele vai acordar e vai ter que resgatar aquilo que julgou em cima de você. E aí nós vemos que os conflitos são inúteis. Esses conflitos existem ainda, por quê? Porque ainda estamos em estágio de evolução. Não alcançamos ainda um parâmetro de leveza e elevação espiritual para que nós não sintamos conflitos. Mas o importante é não adentrarmos com defesas infindáveis. Ah, porque eu fiz isso, fiz aquilo, foi por causa disso. Ninguém quer saber isso. O importante é que você possa ir sempre fazer o bem. Devotamento à verdade. Fale a verdade, simplesmente. Se você conta uma mentira, daqui a pouco você vai ter que contar outra mentira para justificar a anterior. E assim entra uma bola de neve. Se você falar a verdade, acaba ali. Então a gente vê que os nossos atos vão nos mostrar quem somos. Porque, como disse assim, o fruto revela a árvore. Claro, um espinheiro não vai dar uma maçã, não é isso? Evidente. Um pessegueiro não vai fornecer uma manga. E o ser humano vai fazer o quê? Fazer o bem. E aí todo o seu perispírito estará mais limpo, mais brilhante. Aí voltamos ao que o Cristo disse. Porque as vestes nupciais estão limpas. Tá certo? Isso você vai lá na Bíblia que está lá, vestes nupciais. Depois vem o psicossoma,
E aí veio com Kardec o quê? Uma coisa chamada perispírito. Perfeito, Weckmiller. Sim. Eu também quero fazer algumas pequenas considerações. Sim, por favor. Repara que o Weckmiller está com um volume imenso na mão dele. Também o meu mesmo volume. Tá? Todos dois com o livro Perispírito. E, no entanto, o que nós apontamos que antes disso, grande também, foram os livros que foram surgindo relativamente à doutrina espírita. Então, nós vemos que, ao contrário do que muita gente pode achar, que isso aí é coincidência, enfim, coisas que não correspondem à verdade, que acontece dentro de alguns centros espíritas, que não são propriamente espíritas, mas são aqueles que apresentam uma certa evolução. Do fenômeno mediúnico. Mas nós não podemos esquecer que isso aqui é ciência pura. Então, quando você olha hoje em dia, eu faço questão absoluta de frisar isso, as casas dos bons espíritas têm uma biblioteca enorme. Imensa. Eu ainda tento para manter a maior de Petrópolis e não consigo nunca, porque os espíritas são dedicados ao estudo. Isso. Aí é importante que a gente estude com o quê? Com a revelação espiritual explicada por terceiros, porque não é fácil. Sim. É um movimento completamente diferente. Então, nós temos nesses livros fatores e circunstâncias extraordinárias, como, por exemplo, se diz as propriedades do perispírito. Ah, sim. É preciso que nós aceitemos isso, ou nós vamos estabilizar-se em conhecimentos e opiniões e revelações antigas, mas que não foram tratadas por pessoas com muito conhecimento ou desencarnados. Certo. Enquanto que nesses casos aqui, especialmente nesse livro de Zalmino Zimmermann, demonstrar que existam propriedades diversas, mas que nós temos que ler e estudar. Portanto, vamos parar com essa história de dizer que conhecereis a verdade vos libertará. Libertará, vírgula, através de estudo. E muito estudo. Exato. Então, a doutrina espírita não é uma doutrina de revelação só do fenômeno e você vai atrás do fenômeno tentando explicar. Não. Na verdade, você vai descobrir que esse perispírito tem uma série de qualidades, que nós estamos com o mesmo livro aberto, Perispírito, eu e você. Também. E, então, como eu estou ainda um pouco é a forma de dizer, estou bastante rouco, entendeu? Então, vamos deixar bem claro que nós temos o perispírito. Já se leu a definição dele no nosso livro? Já. Você viu? Isso. No prato anterior? Isso. Só a definição dele. Deixa eu então, ver nós aqui. temos um corpo espiritual. Isso. Tá? Uma energia chama perispírito. Perispírito, né? Agora podemos nos vincular mais objetivamente falando. Certo. No capítulo 2º deste mesmo livro que encontra na sua mão, isso, na página as propriedades. 27. E repare que você não encontra isso com facilidade em outras religiões. Exato. E nos criticam exatamente porque temos muitas pessoas que têm faculdade que conseguem acessar o próprio perispírito. Como, por exemplo, pessoas que têm audição, que apenas reproduzem o que vê, sem muitas propriedades. Mas vejamos aqui as propriedades do perispírito, como elas são intensas. Como eu estou bastante rouco, você já percebeu, certo. Os espectadores também já perceberam. Eu gostaria que eu lesse, tá, apenas a página 27, né, desse livro Perispírito, que você pode mostrar para o povo. Mostre, porque você também está acompanhando com ele, por favor. Aí, propriedades do perispírito. Então, vamos lá, você vai ler, eu faço algum comentário no meio do caminho, e você também, claro. Claro, tá? Tudo bem. Então, mas primeiro vamos fazer o seguinte, primeiro vamos ler todas as propriedades. Isso. E aí eu peço a você, que está bem de garganta, tá, as propriedades do perispírito. Nós já chegamos naquele ponto em que nós estamos estudando as propriedades que todos nós temos que ter. Além do corpo espiritual, tá, temos que ter as pessoas que utilizam. E aí surgem propriedades. Isso. E todos nós temos o perispírito, todos nós. Certo. Então, as propriedades, uma delas é... Antes das propriedades, você poderia, Weckmiller, por favor,
em atenção aos nossos telespectadores com menos conhecimento do espírito, lê o que é o perispírito. Então tá aqui na frente. É bem pertinho. Espera um instantinho. Deixa você ler, que Deixa você eu tá pegar perfeito. aqui. Apresentação. Agora sim. Então vamos lá. O que é o perispírito? É o envoltório sutil e perene da alma, que possibilita sua interação com os meios espiritual e físico. Isso é uma coisa fantástica, né, Gama? Porque hoje em dia, nós também temos outras faculdades, mas só são percebidas em laboratório. Certo. Tá? Por enquanto, nós ainda, começando com isso, uma vez que você deu a definição do próprio livro do Espírito, você pode ir para o capítulo 2º. Que é as propriedades do perispírito. Então, esse perispírito, que foi definido aí pelo nosso irmão, lendo ali no próprio livro que se chama Perispírito, então vê-se que é um livro muito grosso, que não é comum. Normalmente você vê assim, aquelas... São mais de 500 orações, páginas. São pequenininhas. Exato. Né? Estreita, como se tivesse que caber na palma da mão. Né? E aí, então, tem relacionada, às vezes, uma definição que não entra em detalhe. Agora, eu quero que você entre na definição e em detalhes. Definição você já deu. Agora, quais são as propriedades dessa entidade? Então. Que é o perispírito. Isso. Ele tem plasticidade, pessoal. Tá? Ele tem densidade. Se você pudesse comentar um a um, pode até acompanhando pela própria definição. Então, a plasticidade... Está na página 28 aí, eu estou te acompanhando para que juntos façamos o trabalho. Ela se molda exatamente de acordo com o comando que faz a plasticidade, que é o plasticizante. Quer dizer, aquilo que você imagina, aquilo que você forma dentro da sua mente, na verdade, é altamente influenciada pelo seu comando plastilizante. Você comanda aquilo. Emmanuel dá uma definição bem interessante. O perispírito, através de Emmanuel, diz que ele adapta-se automaticamente às ordens mentais que brotam continuamente da alma. Olha que coisa interessante, gente, que brotam continuamente da alma. Quer dizer, alma, nesse caso aqui, é o próprio espírito. E aí nós vemos que essas ordens, o espírito faz e ele se molda dentro dessa plasticidade. Ele é plástico. Não é plástico de hoje que nós temos, não. Ele se molda. Tá certo? Mas, Gama, antes de nós continuarmos, eu pediria a gentileza de que temos que fazer um primeiro intervalo. E não façamos. Tá certo? Depois, se você me permite, para colaborar, eu vou ler um pequeno pedaço, tá? Também dessa parte que está aí. Isso. Para deixar bem claro para os telespectadores, depois disso tudo, quero dizer que antes do que você vai falar, tá? Vem uma relação imensa aqui das propriedades. Não são poucas, são muitas. Portanto, a gente tem que ler, talvez não tudo numa única reunião. Não, mas tudo bem. Então, vamos lá. Então, pessoal, nós temos que fazer um primeiro intervalo. Voltamos daqui a 1 minuto. Até já.
Alô, pessoal. Programa Enfoque Espírita voltando em seu segundo bloco. E nós, no bloco anterior, nós estávamos justamente comentando sobre as propriedades do perispírito. E falamos sobre a plasticidade. Começamos a falar apenas. Então eu Isso. pediria que, em primeiro lugar, para a gente não ficar achando que a coisa é fácil, não. Sim. É um ensinamento difícil, complexo, mas perfeitamente lógico e racional. E olha, é a única entidade religiosa que se propõe a tal fato. Isso é Então você pode ler para mim, sua voz está melhor do que a minha hoje, por favor, quais são as propriedades do perispírito? Isso. Está aí no livro. Na realidade, elas são 18 propriedades que o E perispírito nós vamos tem. definir uma a uma aqui. Isso. Então, Se não nós, terminarmos hoje é porque são 18. nós temos a plasticidade, a densidade, a ponderabilidade, a luminosidade, a penetrabilidade, a visibilidade, você pode ver, a corporeidade, a tangibilidade, você pode tocar, sensibilidade global, sensibilidade magnética, expansibilidade, ela pode se expandir, a bicorporidade ou o desdobramento, unicidade, perenidade, mutabilidade, capacidade refletora, odor, gente, e tem temperatura. Olha que coisa interessante. Claro, né? Evidente. Nós estamos, tá ligado ao nosso corpo físico, nada mais justo, não é isso? É lógico. Me perguntaram, Gama, se o perispírito ele pode evoluir. Claro que pode evoluir. É evidente que pode. Sabe? Nada no planeta fica estacionado. Exatamente. Isso é Pode muito bom. evoluir, sim. Agora, evidentemente, com as coisas mais complexas que você pode imaginar. Por quê? Porque é essencialmente na parte moral. Isso. Você repara o seguinte, Weckmiller, por favor, senhores telespectadores, aqueles que não acreditam, tudo bem, que partam procurar o seu conhecimento no estágio que você está. Porém, aquele que quer procurar a verdade e busca a verdade, ele tem que entender que só pode dar se você sabe de coisas complexas. Então, o perispírito é complexo, sem dúvida nenhuma. Tanto assim que o perispírito tem propriedades típicas para poder provocar o tipo de fenômeno ou trabalhos que se pode fazer. Tá? Então, é a única doutrina que se preocupa e dá os dados para você avançar. Exato. Eu não estou dizendo que as outras estejam erradas, não. Cada um de nós está no estágio espiritual que lhe é próprio. Isso. Tá? Exato. Então nós podemos, como o senhor acaba de dizer agora, essa possibilidade de alterar o perispírito é de acordo com o grau evolutivo de cada ser humano. Claro. Se você é um espírito ainda atrasado, sem conhecimento, pouca moral, a luz que você vai emitir, ela é bem fraquinha. Agora, vamos dizer, Emmanuel, ou de Chico mesmo. O perispírito é resplandecente. Por quê? Ele tem conhecimento, mas também tem moral. Isso é importante. Isso é que faz o espírito ou a alma evoluir, não é isso, Gama? Sem dúvida, sem dúvida. Conhecereis a verdade e a verdade se vos libertará. Exato. Tá? A partir do conhecimento da verdade. Bom. Aí passamos então para a segunda, densidade. Né? Tá? Evidentemente que eu aconselho aos nossos irmãos muito queridos que procurem, por exemplo, na página 37 do livro que está à sua mão, Weckmiller, Isso. a definição. Tá? Perispírito, agente da alma, conforme está em O Livro dos Médiuns, item 51, não deixa de ser matéria, ainda que de natureza quintessenciada. Como tal, apresenta uma certa densidade que se relaciona com o grau de evolução da alma. Bom. Pois é, foi o que nós acabamos de dizer aqui agora, né, Exatamente.
Depois nós temos, então, a ponderabilidade. Ponderabilidade, isso. É a formação de matéria sutil, quintessenciada, o corpo espiritual em si não apresentaria um peso possível de ser detectado por meio de qualquer instrumentação até agora conhecida. Assim, sob o aspecto físico, seria praticamente imponderável. Então, nós vamos no livro Entre a Terra e o Céu, de André Luiz, Isso. famoso livro de André Luiz, né? Exato. Uhum. Diz assim, não obstante, na dimensão espiritual, cada organização perispírita tem o seu peso específico, que varia de acordo com a sua densidade, ditada sobretudo, como visto, pelo estado de moralidade do espírito. Por quê? Olha como isso é importante. Exato. Moralidade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Por isso, a terceira parte se chama as leis morais. Então, já está na própria doutrina espírita, já nos impede de nós recorrermos à ajuda dos espíritos para espalhar o mal. Ou, pelo menos, determina o caminho. Se fez errado, vai ter que resgatar. A nossa posição mental, afirma André Luiz, determina o peso específico do nosso envoltório espiritual e, consequentemente, o habitat que lhe compete. É um mero problema de padrão vibratório. Então, se vê que a doutrina espírita explica como é, mas dá também um caminho para você entender aquele mecanismo, como funciona. Esse padrão... A terceiro item nós não temos tempo, mas pelo esse menos padrão por alto vibratório, nós vamos falar. Então, Gama, luminosidade. Não, vamos se você lá. quer falar alguma coisa antes, esse padrão vibratório é exatamente o seu grau evolutivo. Tá certo, pessoal? É como ele, através desses recursos, vai se manifestar. Isso. Então, passamos agora para a luminosidade. A luminosidade desponta como uma característica muito pessoal do espírito. Em mensagem coletada por Kardec, lê-se: por sua natureza, possui o espírito uma propriedade luminosa que se desenvolve sob o influxo da atividade e das qualidades da alma. A intensidade da luz está na razão da pureza do espírito. As menores imperfeições morais atenuam e enfraquecem-na. Então, verifica só o seguinte: se você invoca um espírito, ele vem no meio de uma certa luminosidade ou dificuldade para você definir quem é, tá? Então, isso revela a grandeza moral do espírito ali do lado. Exato. Não é a grandeza intelectual, não é recurso. É a moral. É a moral. E ao lado da luminosidade temos uma outra instituição importante, que para ele vamos analisar caso a caso, que é a penetrabilidade. Isso. Então ele pode passar por qualquer barreira física. Vamos ver? Vamos, com esse corpo ele pode. Vamos lá, leia aqui para mim. A natureza, eu faço para você para destacar. Tá? Isso. A natureza etérea do perispírito permite ao espírito, se presentes as necessárias condições mentais, atravessar qualquer barreira física. Atenção, eu vou repetir. A natureza etérea do perispírito, quer dizer, o perispírito pois, de natureza etérea. Se presente todas as condições mentais, então permite atravessar qualquer barreira física. Agora vem entre aspas. Matéria nenhuma lhe opõe obstáculo. Ele as atravessa todas, como a luz atravessa os corpos transparentes. Anota Kardec. Daí vem que não há como impedir que os espíritos entrem num recinto inteiramente fechado. E isso acontece, ele vem. E dessa forma ele manifesta. Desde que os espíritos sejam evoluídos, né? Exatamente. Mas para isso, então, é que muitas vezes eles se apresentam sem essas condições e não conseguem explicar o que se passa com ele. Então, a nossa reencarnação é um processo de evolução. Tá? Então, quem nos procura, às vezes diz assim, mas aquelas propriedades todas, aquilo é um absurdo. Não, não é um absurdo. Ela depende uma para a outra. Isso você pode encontrar na página 41 do que você está vendo. Aí passamos então para... Então você vê, para você ter uma ideia, diz assim, nota lá, onde está a palavra penetrabilidade, destaque. Nas narrativas que temos reproduzido,
Uma coisa, sobretudo, parece estranha, mas é notável. É a facilidade com que o duplo físico passa através de corpos materiais. Que, teoricamente, não era para passar, mas passa. Ah, tá. Tá? É a Aham. qualidade maior dele. Sem dúvida, aí um fenômeno extraordinário, mas não na analogia na natureza. A luz e o calor se propagam através de certas substâncias. A eletricidade caminha ao longo de um conduto. E sabemos ainda, pelas experiências de Calais e Saint-Clair de Ville, que os gases passam facilmente através das paredes de um tubo fortemente aquecido. Então, já vimos que nós falamos para dar uma comparação para a mente humana aceitar. Entender. Tá certo. Depois, na página Aí 44, passamos, então, vem mais para visibilidade. a visibilidade. Ficou claro, então, a penetrabilidade, como é que ela se dá. Visibilidade. Isso. O perispírito em si mesmo, ele é completamente invisível aos olhos, aos olhos físicos, normalmente, tá? Não, porém, não é para os espíritos. Os menos adiantados percebem um corpo espiritual. E é claro que os mais adiantados veem até a intimidade e conseguem ler e escrever. Vamos dar um salto. A tangibilidade. Isso. O perispírito, pode ler você para você participar. O perispírito. Em si, completamente invisível aos olhos físicos. Não é, ou é, para os espíritos. A menos adiantados percebem o corpo espiritual de seus pares, captando o aspecto geral. Já os espíritos superiores podem perscrutar a intimidade perispirítica de desencarnados de menor grau de evolução, bem como desencarnados observando as desarmonias e as necessidades. Lembrando aqui, gente, veja bem, que aqui prescrutando o perispírito de entidades inferiores ou Mas eu gostaria sem que você conhecimento. lesse esse pequeno trecho de 5 ou 4 linhas que diz, depois que ele dá essa explicação, eu tenho que pedir aos senhores telespectadores que adquiram os livros, porque sem o conhecimento você não vai para frente. Exato. Tá? Então, lá, leia essa expressão com ênfase, finalmente. Finalmente, quanto à possibilidade de alguns médios videntes verem o perispírito. Muito raros são os que, em verdade, possuem as necessárias condições para distingui-lo, ainda que, eventualmente, entre as projeções que formam a aura. Então, aí você entende já como é que, para algumas pessoas, o perispírito se torna visível, e para outros não. O que falta as necessárias condições éticas e morais para distingui-lo. Tá? Perfeito. Aí agora a tangibilidade. Não, Repara que nós não. estamos dividindo, porque o assunto é complexo para nós, para vocês, meus irmãos telespectadores. Nós pulamos a corporeidade. Agora nós vamos para a tangibilidade. Tá. Página 44. Isso. Que estamos com o livro igual. Isso. O perispírito, com o suporte ectoplásmico que lhe dê expressão física, pode tornar-se materialmente tangível, no todo ou em parte, pois tocando o corpo ectoplásmico, obviamente toca-se no perispírito que o sustenta. Então, nós vemos aqui exatamente, geralmente, vamos lá. Vamos no item tangibilidade. Antes disso, Gama, 2 minutos. Jesus, quando ele, antes de subir até o Pai, logo a morte do corpo físico, aparece para Maria Madalena e mais outras mulheres, tá certo? Disse ela, não me toques. Exatamente. E aí, Maria Madalena queria tocá-lo. Eu falei, não me toque, porque não subia meu pai. Exatamente. Por quê? Lógico. É o estágio moral. É o estágio moral. Exatamente. Você falou certíssimo. Exato. Entendeu? Então, me permito, dessa vez eu ler a tangibilidade. Por que a gente não consegue tocar neles? Isso.
Sob a influência de certos médiuns, isso é importante, não é Isso. qualquer médium, Aham. tem-se visto aparecer em mãos com todas as propriedades de mãos vivas, que, como estas, denotam calor, podem ser apalpadas, oferecem a resistência de um corpo sólido, agarram os circunstantes e, de súbito, se dissipam, como se fosse uma sombra. A ação inteligente dessas mãos, que evidentemente obedecem a uma vontade, executando certos movimentos, tocando até melodias num instrumento, prova que elas são em parte visíveis de um ser inteligente, porém invisível. A tangibilidade que revelam, a temperatura, a impressão em suma que causa aos sentidos, porquanto se há verificado que deixam até marcas na pele, que dão pancadas dolorosas, que acariciam delicadamente, provam que são de uma matéria qualquer. Seus desaparecimentos repentinos provam, além disso, que essa matéria é eminentemente sutil e se comporta como certas substâncias que podem alternativamente passar do estado sólido ao estado fluídico e vice-versa. Isso até já é analisado pelo Sr. Allan Kardec, portanto, no livro dos Médiuns. Né? Capítulo 1º, né? 61, tá? Exato. Edição da FEB e tal. Então, na página 80 do livro dos Médiuns. Essa propriedade, já não interessa isso aqui, mas de qualquer forma vamos completar. Inerente ao perispírito, surge clara, obviamente, nos processos em que ocorre acentuada concentração ectoplasma. Aquilo que nós chamamos de materialização. Para nós já é materialização, para os espíritos ainda não. Eles já estão acostumados com aquela sensação. Exato. Agora você pode ler, quando encarnado, pelo menos as 10 primeiras linhas, sensibilidade global, você vê. Então, é uma sensibilidade mesmo que sente. Isso. Então, se quando encarnado o espírito recolhe impressões por meio de vias especializadas que compõem os órgãos dos sentidos, sem o corpo físico, sua capacidade de perceber amplia-se extraordinariamente. Livre das peias somáticas, a percepção do meio que o envolve já não depende dos canais nervosos materiais, acontecendo como um registro global do perispírito, ou seja, uma percepção que o espírito realiza com todo o seu ser. E que, atenção, é sujeita à evolução. Sim. Ela também evolui como os demais sentidos. Esse sentido é muito importante. Perfeito. Porque, às vezes, até espíritos mais atrasados percebem digamos assim, a existência e a fenomenologia que ele provoca. Perfeito. Tá? Então, nem toda manifestação é absolutamente perfeita. Não, pode ser, depende do paciente que esteja com ela. De acordo com a evolução. Mas, Gama, antes de nós continuarmos... pelo tamanho que tem essa obra aqui, e por isso a Federação indica tanto, foi editado por uma situação assim. Então, se vocês forem ler e examinando caso a caso, você vai entender quando se fala que um espírito apareceu. Apareceu em que circunstância? Circunstância de que física que você viu, mas também a circunstância material que você estava e ele estava. E a circunstância, independente de ser mais profunda, e mais profunda ela é, quanto mais moralizado for. Exato. Tá? Mas, Gama, antes de nós continuarmos, eu peço licença que já nos avisaram que temos que fazer um segundo intervalo. Então, nós vamos parar e voltar a falar sobre a chamada sensibilidade magnética, Isso, ok? Exatamente. Pessoal, nós temos que fazer um segundo intervalo. Voltamos daqui a 1 minuto. Até já.
Nobre. Alô, pessoal. O programa Enfoque Espírita voltando em seu terceiro bloco, perdão. Tá certo? Nós estamos falando sobre as propriedades do perispírito. E nós temos agora a sensibilidade magnética, que diz o seguinte: o perispírito... Então já discorremos aqui sobre a plasticidade, Isso. sobre a densidade, sobre a ponderabilidade, Isso. sobre a luminosidade, a penetrabilidade, e vamos aonde agora? A sensibilidade magnética. Sensibilidade magnética. Ainda Isso. temos a visibilidade, a tangibilidade, a sensibilidade global. Exato. Tá? Agora nós vamos para a magnética. Isso. O perispírito, campo de força que é, a sustentar uma estrutura semimaterial, apresenta-se como não poderia deixar de ser, particularmente sensível à ação magnética. Uma explicação. Graças a essa sensibilidade, como demonstrado por pesquisadores de ontem e de hoje, o espírito encarnado tem condições de registrar, por exemplo, até num campo de energia estática, a influência que dele emana, com evidente repercussão na organização somática. Com efeito, devido a ela, torna-se o espírito suscetível às influências da energia ambiental que o envolve, ou seja, a psicosfera que está em torno dele. Exato. Tá? Essa propriedade que lhe permite absorver, assimilar e também transmitir a energia espiritual que consegue captar ou recebe. Por exemplo, precioso é o processo do passe. O espírito, acumulando energia, estimulando a sensibilidade do médium, precisa dele, conjuga suas forças com a deste, as forças psíquicas e vitais, para a transmissão dos recursos de cura. Então, a primeira coisa, quer dizer, que quando a pessoa diz que participa de sessão magnética para dar paz, é importante ele entender que, além do conhecimento, ele vai transmitir energia. Que tipo de energia ele vai transmitir? O Espiritismo tenta explicar. Exato. Então não é aquela história, impõe a mão e acabou, não. Impõe a mão. Não. Se não tiver a condição psicológica perfeita, não vai dar certo. Aliás, Jesus, né, Gama? Ele impunha as mãos em cima daquele doente. Mas ele tinha as mãos dele cheias de energias éticas e morais. Né? Energias, então, que ele podia aplicar sobre o terceiro, porque tinha função que obedecia ao comando da mente. Sim, sim. Agora, se você pega hoje uma pessoa que não estudou, não conheceu teoricamente como é que aquilo se transfere, você passa a ser um ator de teatro. Te ouviram falar, mas você não sabe aplicar. Conhecereis a verdade e a verdade se vos libertará. Então é a verdade que liberta. É o seu conhecimento ético e moral. Tá? Principalmente. Perfeito. Que maravilha, né, gente? Isso. Então vamos lá. Expansibilidade. Isso. Diz o seguinte: o perispírito, intrinsecamente indivisível, pode, entretanto, conforme suas condições, expandir-se, ampliando o seu campo de sensibilidade e também de percepção. Olha agora, que coisa tem essa faculdade, eu gostaria de realçar esse seguinte texto da sensibilidade magnética. Ok? Imagina que você é um médium. Começou a surgir fantástico para você. Sensibilidade magnética, página 48. Com efeito, está na página 49, devido a ela, a essa sensibilidade magnética, que é o magnetismo propriamente dito, torna-se suscetível das influências da energia ambiental que o envolve. Psicosfera, cuidado. Você pode estar tentando procurar alguma coisa e às vezes não está achando, porque moralmente não está correto. Perfeito. E é essa propriedade que lhe permite, o que permite, vamos lá, absorver, assimilar e também transmitir a energia espiritual que capta ou recebe. Por exemplo, precioso é o processo do passe. O espírito, acumulando energia e estimulando a sensibilidade do médium, conjuga as suas forças com a deste. São forças psíquicas e vitais para a transmissão dos recursos de cura, ou seja,
para que aquele médium tenha certas faculdades de cura, é necessário que ele tenha essas faculdades, senão ele não consegue. Sei. Então, mais simplesmente de tudo, Gama, então nós podemos dizer que nós somos intercessores junto àquele que está pedindo e atrás de nós está o nosso mentor, através de nós, Que tem que ser impondo mais as alto, mãos. e ele é mais alto quanto maior for a sua evolução pessoal. Exato. Porque aí ele é atraído. Ele não pode vir com toda a evolução que ele tem para trabalhar para uma pessoa que nem se quer ler, ele quer ler. E é fundamental que estude. Com estude. Ou então, Sim. como é que eu vou interpretar o ensinamento que está tão claro de Jesus? Conhecereis a verdade vos libertará. Tem que ser através do estudo e do trabalho. Ah, do sim, trabalho colocar em em forma prática. de caridade. Isso. Você não vai querer fazer a parte mediúnica e cobrar um X. Não tem isso como. não existe. Aliás, Moralmente, não. Não. Então, não adianta. Se você segue alguém que para você ir até ele, você tem que aplicar tanto em dinheiro, que é aqueles médicos que a gente ouviu falar em Cunha. Então, aí dá. Agora, quando ele não ganha nada, não tá ele consegue captar recursos, mesmo estando ainda um pouco mais atrasado. aí nós vemos que de graça recebestes, de graça darás. Por que você vai cobrar uma coisa que a espiritualidade vem através de você para impor E não te as cobra mãos? nada. Não te cobra nada. Aliás, ele cobra duas coisas, né, Gama? A nossa moralidade e a nossa evolução do conhecimento. Conhecereis a verdade e a verdade se vos libertará. Exatamente. Por isso é que a gente recomenda o estudo. Por isso que a doutrina espírita está tão vinculada. Livros como esse, grandes, grossos, são publicados e, às vezes, repetidos inúmeras vezes, assim como também bem interpretado, tem outros. Mas o fato é que a gente tem que conhecer essas propriedades, porque nós somos portadores delas. Isso. Quando nós somos evoluídos concomitantemente, tá? Perfeito. Então, nós entendemos como é que essa expansibilidade funciona. Vamos agora na página 49, que eu não quero que os senhores comprem o livro, eu quero. Mas não espero que todos tenham condições de comprar e de ler, e principalmente de encontrar professores que eles possam dar as instruções. O que acontece, qual a mudança que acontece quando dois espíritas estão conversando e entre eles está procurando entender a doutrina espírita, como é que funciona. Você vê que nenhuma outra religião, desculpe a gente dizer, procurem conhecer o fenômeno como ele é. O fenômeno existe. Existe. E se existe, tem uma fenomenologia. E essa parte aqui da doutrina nos mostra. Bom, então, agora passamos para a bicorporidade, não é isso? Eu gostaria antes, expansibilidade agora. Expansibilidade, isso. Mas antes da expansibilidade, permita-me apenas isso. Final da sensibilidade magnética, que você, meu irmão, você vai comprar esse livro. O livro é esse aqui. Não sei o preço, mas se puder te ajudar, eu te ajudo na compra dele. Agora, eu digo isso pessoalmente e limitadamente, que são as minhas condições. Porém, é importante você ver a sensibilidade magnética, aquela história de magnetismo que algumas pessoas têm, né? Então, com efeito, devido a ela, a essa sensibilidade magnética, torna-se o espírito suscetível às influências da energia ambiental que o envolve. Ou seja, aquilo que a gente chama normalmente de psicosfera. E essa é a propriedade que lhe permite absorver, assimilar e também transmitir a energia espiritual que então capta ou recebe. Por exemplo, precioso é o processo do parto. Agora vai explicar, você vai entender. Exato. Tá? O espírito, acumulando energias e estimulando a sensibilidade do médium, conjuga suas forças com a deste, as forças psíquicas e vitais, para a transmissão dos recursos de cura. Então, através de recursos de cura, você pode obter uma série de faculdades, às vezes necessárias e indispensáveis. Temos ainda expansibilidade, bicorporidade, unidade, perenidade, mutabilidade. Temos muita coisa pela frente ainda, né, Gama? E temperatura. Então, eu sugeri ao nobre amigo que a gente passasse por aqui e parasse na sensibilidade magnética. Ou seja,
estamos na página 48, leríamos essa sensibilidade a 48 e iniciaríamos o nosso estudo na próxima vez, por falta de tempo, tá? Na expansibilidade. Na expansibilidade. Aí a gente relê o outro, Aham. sem entrar em detalhes, para aquele que está nos ouvindo, dizer assim, não, isso aí nós já estudamos. Aham. Então eu vou rever aqui, se Deus quiser, se eu estiver presente. Isso lá. Então, e vamos parar na sensibilidade magnética, página 48, é isso? Exatamente. Tá. Tá certo? Pois é, Gama, mas infelizmente já nos avisaram, né? É. Que o nosso tempo está se esgotando, infelizmente, e é uma grande satisfação. E já vou estar dizer aqui. mais uma coisa para você. Aquele que nos estiver acompanhando, não deixe de assistir mais uma vez, eu te imploro isso, para você entender, tá? A energia espiritual que você cabe, recebe, quando você diz assim, ele é um bom médium, viu? Ele fala certas coisas que isso não pode ser dele, isso vem de cima. Faz certas revelações que não podem ser dele, ele não tem competência para isso. Mas, no entanto, quando ele está, dizer assim, incorporado mentalmente com aquela entidade, ele faz revelações extraordinárias. Então, é importante que nós entendamos, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, que significa que você está sendo convidado, meu irmão, a estudar. E vai ter gente que vai estar estudando para te destruir, hein? Não esqueça, isso também existe. Então, e estou falando dos encarnados. Isso. Além dos desencarnados, também, que também eles se interessam. Mas nós vamos ficar, então, sem ler e sem estudar a chamada sensibilidade magnética. Para que fim, Vecmiller? Por favor, você vai anotar isso. Isso, pode Paramos deixar. no item Já está. sensibilidade magnética. Magnética. Nessas alturas, se eu estiver aqui, Isso ou está quem lá. me estiver, tá? Vai então dizer, o senhor Carlos, ele falou até do perispírito, tudo que é muito importante que você conheça. Pois Se é, você Gama. puder comprar economicamente, fomos até a sensibilidade global e na sensibilidade magnética nós paramos. Tá bem. Então, paramos antes de falar sobre a sensibilidade Isso. magnética. Mas, infelizmente, o nosso O tempo tempo é terminou. pequeno. Isso é uma dessas coisas difíceis de entender. Então, é impressionante que você, seu telespectador, estude, porque ainda temos muita coisa para ver. Porque, evidentemente, a matéria, ela vai nos exigir isso. E nos exigir o quê? Essas condições, porque a doutrina espírita é a única que se autoexplica. Isso. Perfeito. Tenta explicar cientificamente, o que não é fácil, porque é um fenômeno que ainda não é do alcance de todas as pessoas. E ela, essencialmente, uma vez criada e executada, ela é uma sensibilidade fácil de você entender. Perfeito. Mas então você marcaria para mim o texto? Tá, já está anotado. Está Já anotado aí? Já anotei. Tá, Tá bom? tudo bem. Então, pessoal, infelizmente o nosso tempo esgotou, tá certo? Lembrando que estamos sempre à disposição de todos para qualquer explicação, desde que venhamos a saber qual seria o assunto. Mantenhamos pela vida o amor a Deus, a Jesus e ao próximo, pedindo o maior dos dons, o amor. Tenhamos paz. As suas considerações finais. Eu gostaria de Gama. ter, apenas para sensibilizar os irmãos, para ver como é complexo o que você está estudando. Em documentário de grande repercussão, a TV inglesa mostrou, em nossos dias, diversos casos de pessoas que enxergavam através da pele, como a jovem russa Kuleshova, que, abre aspas, de olhos vendados, ela lia qualquer texto, bastando para isso passar os dedos sobre as palavras impressas. Curiosamente, o Instituto de Neurologia de Moscou atribuiu ao fenômeno o fato de ter a sensitiva possuir células ópticas nos dedos. Interessante. Imagina. Invisível, mas que agir. No mesmo documentário, fulminando a hipótese Ruth, foi também dada a ser a senhora Ferrell Stanley, do Centro, que, abre aspas, identificava cores de olhos vendados com espantosa exatidão e facilidade. E a senhora Fancher, em Massachusetts, abre aspas, cega e paralítica devido a um acidente de automóvel,
ela lia com facilidade na luz e nas trevas. Isso. Isso A mostra, internet. demonstra, então, que nós estamos tratando de algo científico, eu estou citando de outros, claro, tem aqui citações, mas eu peço aos amigos especificadores que, devido ao tempo, eu pare por aqui. Portanto, existem médicos com faculdade absolutamente extraordinária que os senhores conhecem. Eu também, porque eu gostaria de estar em contato com ela, mas eu não pude. Tá certo. Então, terceiros, eles mesmos, que não são propriamente espíritas, relatam fatos. Nós vamos parar na página 48, ok? Tá bom, tá bem, tá bem. Por favor, anote isso aí. Não, já está, porque- já sei. Então, as Aí suas nós vamos considerações finais, dando um alô para os nossos amigos telespectadores, Gama. A gente, quando está estudando religião, a gente tem que ter cuidado, porque as pessoas não se aprofundam nos seus estudos, nas suas pesquisas, nas verdades que sabe, nos livros que deveria ter lido e estudado. Então, eles deixam passar certas coisas que a gente fica triste de saber. Gama, não temos mais tempo, desculpe. Mas meu bem. essa é a realidade. Recomendamos, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. TVC, a TV do Correio da Manhã.